Flamengo mira a contratação do português João Félix para a próxima janela de transferências no meio do ano. O atacante, que pertence ao Chelsea, está emprestado ao Milan. Porque o João Félix realmente me parece um jogador. Primeiro, que, como você disse, flopou depois de sair do Benfica. E segundo, que ele simplesmente ganha mais do que qualquer jogador do Flamengo com folga. Como é que o Flamengo vai trazer um jogador desse? Além de não ser barato, né? Ele vai ter que comprar o João Félix. Eu acho uma maluquice essa história. Mas o Flamengo é dado a esses sonhos meio exagerados, né? Vamos assim dizer. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E agora vamos acompanhar as últimas informações sobre o Mengão. O que a imprensa falou após essa especulação. Será que o João Félix vem jogar no Flamengo? Isso é verdade mesmo? A imprensa paulista ali ficou maluca, né? Ao analisar, falar um pouco sobre isso, se vai acontecer, se não vai, o que tá havendo nessa negociação. É isso que vamos acompanhar a partir de agora. Pedimos que vocês deixem o like, inscrevam-se no canal, assim não perderão nenhuma notícia sobre o mais querido do Brasil. Sem mais enrolação, agora vamos direto pro vídeo. Ver tudo que eles falaram tá muito bom. Mas a pior atuação do time, uma das piores atuações do time do Felipe Luiz, né, nos últimos tempos aí, tem a derrota pro Central Córdoba, é verdade, mas acho que talvez foi a primeira vez que o Felipe Luiz encontrou um técnico adversário que conseguiu colocar ele em situação muito complicada. Mas aí o Flamengo já está atrás de reforços. Flamengo mira a contratação do português João Félix para a próxima janela de transferências no meio do ano. O atacante, que pertence ao Chelsea, está emprestado ao Milan e não deve ficar no Milan. Segundo reportagem do Alexandre Araújo e do Bruno Braz aqui no UOL, a contratação é vista como complexa, mas tenta atender um desejo do Felipe Luiz por um jogador que possa atuar como um camisa 10 e também como 11, atuando tanto na criação como na ponta. João Félix, que foi uma super promessa do futebol português, mas aí meio que flopou, né? Ele não atendeu às expectativas. O jogador não deve ficar no Milan, como eu falei, que não deve exercer a opção de compra. O Chelsea também não quer a volta dele e o Flamengo e o Benfica têm interesse. Ontem o João Félix entrou um pouquinho no jogo do Milan, da vitória do Milan contra o Genoa, jogou 20 minutos finais ali, são 16 jogos seguidos sem marcar. O último gol dele foi há 3 meses, no dia 5 de fevereiro, quando o Milan venceu a Roma por 3-1. O Renato Maurício Prado, João Félix na jogada, tem o Jorginho também, que a gente vai falar já já, mas agora tem essa novidade do João Félix. Aí uma pergunta, eu posso estar falando uma grande bobagem, mas o Felipe Luiz quer um jogador que seja como meia, que jogue como meia ou que jogue também como um ponta, um meia atacante. O Alcaraz que foi embora não era mais ou menos isso? Ou eu estou enganado? Estou completamente equivocado. Bom dia, Tirone. Olha aqui. Era um pouco diferente. O Alcaraz era mais segundo volante. Ele até poderia jogar no lugar do Arrascaeta, tá? Mas a posição certa do Alcaraz é segundo volante. Então, um pouco diferente. A questão do João Félix, eu acho o famoso delírio, né? Porque o salário do cara lá é astronômico. E outra coisa, o Benfica, que foi o clube de origem dele, já sinalizou que quer que ele volte para o Benfica. Então, a concorrência do futebol de um clube europeu, eu acho que essa história do João Félix, no fundo, vou dizer uma coisa para vocês, me parece cortina de fumaça. Me parece uma coisa assim de começar a falar de um jogador e de repente aparecer com outro. Porque o João Félix realmente me parece um jogador. Primeiro, que, como você disse, flopou depois de sair do Benfica. E segundo, que ele simplesmente ganha mais do que qualquer jogador do Flamengo com folga. Como é que o Flamengo vai trazer um jogador desse? Além de não ser barato, né? Ele vai ter que comprar o João Félix. Eu acho uma maluquice essa história. Mas o Flamengo é dado a esses sonhos meio exagerados, né? Vamos assim dizer. Mas não acredito que o João Félix venha, não, sinceramente. E aí, Danilo, que tal? Acho que a questão é que a gente sempre fica na dúvida desses tipos de negócio, né? A questão financeira, obviamente. Como disse o Renato, eles ganham um absurdo lá, né? Qualquer jogador, ainda mais o João Félix, que já foi apontado como a grande promessa e tal, a revelação da Europa há uns anos. Quando ele surgiu, ele era a sensação, né? Então, a gente fica nessa expectativa de, caso aconteça,
como que seria o acerto financeiro para o João Félix. Mas assim, tecnicamente falando, é um jogador que não mostra um grande valor há um tempinho, né? Então seria uma aposta arriscada para um Flamengo que nos últimos tempos se mostrou indo por um caminho um pouco mais conservador no aspecto de caixa, no aspecto de investimento. Talvez o BAP tenha feito o Flamengo respirar um pouquinho e consiga investir um pouco mais a partir desse meio do ano agora, dessa janela do segundo semestre. Mas seria algo contrário à tendência que o próprio BAP mostrou nesses primeiros meses de gestão. Vamos colocar na tela aí os números do João Félix nessa temporada. Ele tem 17 jogos, sendo 7 como titular, ele fez um gol, nenhuma assistência, são 753 minutos em campo, uma média de 44,2 por jogo. Tá aí o João Félix, que o Renato falou que é meio que um delírio ou cortina de fumaça. Tem outra coisa... Ou agenda positiva. Ou agenda positiva. Tem outra que parece ser mais realidade, Arnaldo, que é o Jorginho. Esse sim, parece que está acertando os seus últimos detalhes para, enfim, ser jogador do Flamengo. Aí estamos falando de duas coisas diferentes, né? Um jogador muito jovem, promissor, que, como eu falei, deu uma flopada na carreira. E um outro jogador mais veterano, consolidado, mas esse aí está mais perto. Aí tá, né? Eu acho que a questão financeira não é empecilho para clube brasileiro. Já foi um dia, não é mais, né? O Corinthians contratou o Seedorf, o Palmeiras contratou... Seedorf, não, o Memphis. O Vitor... Desculpa, o Memphis. O Botafogo tinha contratado o Seedorf lá atrás, parecia um delírio, nunca mais ia acontecer. Está acontecendo direto, né? O Corinthians contratou o Memphis, o Palmeiras contratou o Vitor Roque em definitivo. O Jorginho também tem salários astronômicos, só que ele fica livre no mercado, a única diferença. Acho que a questão financeira não é o principal empecilho do futebol brasileiro hoje para alguns clubes, mas não é mesmo. Tem uma situação que ocorre, aí sim, diferindo o João Félix do Jorginho, que é a idade, né? A gente fala do João Félix há tanto tempo, dele ter flopado, boa expressão, ele tem só 25 anos, né? Dá a impressão que ele é um jogador veterano já, de tanto tempo, porque ele era uma espécie de garoto prodígio, né? Na seleção portuguesa, que, aliás, revela os bons jogadores, né? O Jorginho não, o Jorginho já é jogador já experimentado, já não está mais no auge da carreira, já não tem mais uma sequência de jogos muito grande, nunca foi titular absoluto do Arsenal, e que agora, no final do seu contrato, imagina talvez encerrar sua carreira no Brasil e fazer seu último contrato, como outros tantos brasileiros fazem quando estão já depois dos 30. Em relação às necessidades do elenco do Flamengo, eu acho até o Jorginho um jogador que preenche uma lacuna talvez maior que a do João Félix, né? E eu tenho uma curiosidade grande, porque toda vez, acho que desde que o Flamengo contratou o Arrascaeta do Cruzeiro, se imagina que o Flamengo possa trazer um jogador para substituir ou concorrer com o Arrascaeta e tudo mais. E nunca... Você percebe que esse jogador, o Arrascaeta, ele é tão específico que não existe exatamente um jogador com as mesmas características, as mesmas condições e tudo mais. A gente falou do Alcaraz, jogava um pouco atrás, o outro jogava um pouco mais à frente, o outro e nunca chega o tal do substituto do Arrascaeta, ou o cara que rivaliza com o Arrascaeta, né? Acho que o Flamengo, do lado do campo, está bem servido, né? Tem muitos pontas com características diferentes, mas acho que no setor de meio, onde tem lá o Pulgar e o De La Cruz como titulares absolutos, ali para revezar com os dois e mudar um pouco um estilo diferente do Jorginho, ele cairia muito bem no time do Flamengo. E parece ser, de fato, por tudo que vocês descreveram, uma contratação mais acessível. A dúvida é como o Jorginho se adaptaria a esse calendário maluco nosso, jogando em sequência, já que ele há muito tempo não joga em sequência como titular de algum time, né? Então, como que seria essa adaptação de um jogador que atua num setor que tem muita exigência física, que é o meio de campo. Renato, queria que você falasse do Jorginho. Fala. Não, antes eu quero falar do João Félix. Você sabe quanto é que
ganha o João Félix por mês, de acordo com a imprensa portuguesa? 10,5 milhões. Ele recebe mais de 3 de Memphis Depay. 3 Memphis Depay, que é o jogador mais bem pago do futebol brasileiro hoje em dia. Não dá, Arnaldo. Não tem esse papo de que hoje em dia a gente contrata quem quiser. Não é assim, não. 10 milhões por mês, se o Flamengo pagar 10 milhões por mês pro João Félix, ainda que ele baixe um pouquinho, baixa para 8, é uma loucura. O João ainda Félix que ele baixe para 5, total. Renato. Que ele vá para metade. 5 já é um negócio meio louco pro futebol brasileiro. Não existe. A verdade é a seguinte, eu estou convencido que isso aí é delírio. É delírio ou, como eu falei, cortina de fumaça. Agora, sobre o Jorginho, ô Tirone, eu acho que o Jorginho tem uma vantagem que ele vai ter no Flamengo. O Filipe Luiz está claramente querendo ter jogadores para poder fazer um rodízio. Então tá aí, né? Tá aí um pouco da análise da imprensa paulista. É sempre muito bom ver, né? Parece que eles não gostaram tanto aí dessa negociação, dessa possível chegada, na verdade, né? Até porque não podemos cravar absolutamente nada do João Félix ao Flamengo. Claro, eu acho assim, das notícias que saíram nos últimos dias, no caso ontem, onde o Flamengo estaria atrás do João Félix e o Palmeiras atrás do Cristiano Ronaldo, peraí. Qual das duas vocês acham mais absurda? Comentem abaixo, né? Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações, muitas notícias, também da imprensa carioca, atualizações sobre o caso João Félix e também o que esperar do Flamengo com essa chegada do Jorginho. Daqui a pouco voltaremos. Até logo mais. Obrigado a todos. Valeu.